Boa noite a todos. Cá estamos para mais uma reunião do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 13/10/2025. E estamos na terceira semana dessa passagem da cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Acredito que hoje a gente vai encerrar essa perícope aí. Semana que vem a gente começa acho que a gente encerra hoje. Mas vamos lá, vamos dar uma recordadinha no que é a passagem. Ela é curtinha, então ela está em Marcos e Lucas, mas a gente vai só ler em Marcos agora, né? Então vamos lá. Entram em Cafarnaum e, após entrar na sinagoga, logo no sábado, ensinava. Maravilhavam-se do seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas. E logo estava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro, e ele gritou, dizendo: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O espírito impuro convulsionou e, bradando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si, dizendo: Que é isso? Um novo ensino? Com autoridade ordena aos espíritos impuros e eles o obedecem? A sua fama logo espalhou-se em todo lugar, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Então, só voltando aqui, entrando em Cafarnaum, então a gente vê que ele, como um judeu, ele costumava frequentar a sinagoga, como todos os judeus, iam no sábado, né, para escutar o ensino reservado da semana, ali, né, a paraxá da semana, né, e as pessoas e havia um costume da época de que os peregrinos eram sempre convidados a falar na sinagoga, né, se eles quisessem, não obrigados, mas convidados. E isso, obviamente, ajudava, né, a missão de Jesus com relação à ideia da divulgação da mensagem que ele estava trazendo, né? Esse costume, então, ajudava bastante. E ele estava falando na sinagoga no sábado, e no 22 aqui está, maravilhavam-se do seu ensino, porque ele falava com autoridade e não como os escribas. E a gente viu que os escribas eram aquelas pessoas, uma fatia pequena da população que sabia ler e escrever, eram encarregados de ler a paraxá da semana e tecer alguns comentários. Mas esses comentários eram sempre aquelas frases decoradas, né, do ensino que eles receberam dos seus rabinos, e eram, assim, simplesmente frases decoradas, né? Então, quando Jesus falava, era com emoção, com coração, né? Então, é lógico que dava para sentir e as explicações totalmente diferentes, né, dos escribas, então, é lógico que iam ficar maravilhados. A gente fez, assim, até uma comparação com os palestrantes de hoje, que a gente se emociona, imagine ouvindo Jesus, né? E aí entrou um espírito, um irmãozinho que tinha um espírito impuro, que gritou: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir, não sei quem tu és, o Santo de Deus. Quer dizer, o menino, o espírito impuro, ele identificou, né, por essa fala, a gente entende que ele sabia que estava ali o Messias, né, quando ele fala que o Santo de Deus aí, é como se ele estivesse reconhecendo, né, e a gente comentou o seguinte, que já que ele sabia que viesse destruir-nos, né, já que ele sabia dessa questão, por que ele chegou perto, ou por que ele se manteve ali, por que ele não saiu correndo, por que ele não foi embora, né, ou por que ele não entrou ali, caso ele não estivesse ali, né? E a gente falou da força que tinha essa autoridade aí de Jesus quando ele falava, do seu magnetismo, e da, como é que chama, como é que fala?
a hierarquia que existia entre os espíritos superiores e os mais inferiores, né? Então, era uma liderança, era um poder, vamos dizer assim, né, que era irresistível para o espírito inferior. Então, ele não tinha realmente como se distanciar, ele foi mais que atraído realmente pelo magnetismo de Jesus, né? E quando Jesus o repreende, diz, cala-te e sai dele, isso aqui é uma interpretação minha, não sei se é correta ou não, né? Mas como nós estamos aqui no comecinho de Marcos, né, capítulo 1 de Marcos, capítulo 4 de Lucas, ou seja, era o início ainda da missão de Jesus ali, né? Talvez ele tivesse falado, ó, cala-te, porque o Espírito tinha identificado ele como Messias, né? E não seria o momento ainda de se identificar dessa forma, né? Então, esse cala-te aqui, talvez até tivesse sido no sentido de deixa eu resolver logo essa questão para ele não continuar falando essas coisas aí para as pessoas realmente acreditarem nisso, né? Então, talvez seja isso. Isso é uma observação minha aí, não sei, né? E aí a gente comentou bastante esse impulso convulsionando, né? Estudamos bastante a questão da, da, da obsessão, da subjugação, lemos vários textos a respeito disso, né? E para hoje ficam esses 2 versículos aqui últimos, né? E todos ficaram assombrados, de sorte que. Aqui eu vou por aqui, ó. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si, dizendo: que é isso? Um novo ensino? Com autoridade ordena os espíritos impuros e eles obedecem? E houve grande assombro sobre todos, e, e conversavam uns com os outros, dizendo: que palavra é essa? Que com autoridade e poder ordena aos espíritos que saiam? Esse é de Marcos e o que está em Lucas, né? Tem algumas diferenças, mas é a mesma coisa, né? Então, vamos pensar nesse versículo aí, pensando aqui em Marcos, né? E todos ficaram assombrados, é óbvio que quando você vê alguma coisa que você não está acostumado a ver, você fica espantada, né? E para a época, o fato dele ordenar que um espírito impuro se retirasse, não era uma coisa que acontecia todos os dias, né? Então, obviamente, as pessoas ficaram assombradas, ficaram assustadas, espantadas com aquilo, né? Mas vamos ler alguma coisa aqui. Bom, primeiro que aqui todos ficaram assombrados, né? Todos. Por maior que seja a resistência, a lei divina acaba por alcançar e envolver a todos, mesmo os que estão mais resistentes, né? Com os coraçõezinhos mais fechados, chegará o dia que realmente a lei divina vai alcançar a todos mesmo, né? E assombrados, a ação é mais impactante do que a palavra, né, a ação, porque eles já estavam maravilhados com a fala de Jesus, né? Que falava com autoridade, com autoridade sua, não com autoridade não como os escribas, né? Então eles já estavam assim maravilhados com a palavra, né? Agora, com essa ação, além da palavra maravilhosa que eles estavam ouvindo, essa ação deixou eles mais assombrados ainda, né? Então, a ação de expulsão lá do espírito impuro, né, é mais impactante do que a palavra, que eles se maravilhavam, né? Sensação de pequenez que assoma diante de tamanho grandeza espiritual, uma reverência interior, ação que até então estava para além do nosso universo, falso entendimento dos milagres. Para eles foi um milagre, né? Para eles foi um milagre. E então a, assim, o fato deles ficarem assombrados estava mais pelo fato de faltar ali ainda um certo entendimento, né, das verdades espirituais, né, para perceber realmente a grandeza do fato
mas e que não se tratava de um milagre, né, na verdade. E aqui embaixo tem um lembrete aqui no outro versículo. Olha, ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se diante dos olhos de Jesus, diante dos joelhos, desculpa, de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois o assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto dele, em razão da pesca dos peixes que arrastavam juntos. Então, é assim, lembra aquela noite que Simão Pedro passa a noite toda tentando pescar e não pesca nada. Aí, quando chega de manhã, ele já estava se retirando do barco, aí Jesus fala para ele, não, vai para lá e jogue a rede para o lado direito, né? E aí vem aquela a pesca maravilhosa. Simão Pedro não estava com ele ainda. E aí é o que vem aqui, né? Simão Pedro prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, que ele ficou assombrado com aquilo que tinha acontecido, né? É um exemplo desse mesmo verbo, vamos dizer assim, de assombrar, né? E debatiam. Aqui, onde está? Aqui, ó. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si. Ele estava dentro de uma sinagoga, né? É assim faz parte da natureza do judeu debater, né? O estudo ali da Torá, o estudo que eles estão tendo, é da natureza deles sempre debater, né? Então, debatiam. Vemos em diversas passagens de Jesus provocando a reflexão. Se eles estavam debatendo sobre aquilo, é porque a reflexão estava ali começando a aparecer, né? Questionamentos que conduzem ao progresso, fé raciocinada, ao diálogo, né? Então, Jesus fez diversas ações que as pessoas, na verdade, ou não entendiam, ou não estavam simplesmente acostumadas com aquilo, mas era sempre, no fundo, era para provocar a reflexão sobre o que eles estavam fazendo, a questão do sábado, por exemplo, de curar no sábado, né? Quantas curas ele não fez no sábado? Que era para mexer mesmo com a reflexão das pessoas, né? Então, esse debatinho aí não deixa de ser, assim, um dos objetivos dele, né? De fazer as pessoas refletirem, tá? Aí um pouco daquele, falando em refletir, em fé raciocinada, né? Um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diversas religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode ser a fé raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Ou seja, se você tem uma fé cega e você acaba acreditando numa inverdade, né? Cedo ou tarde aquilo vai aparecer, aquilo vai mostrar que não é verdadeiro, né? Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do processo do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Quer dizer, tudo que é verdade, mesmo que você aceite aí sem raciocinar, né? Se for verdade na escuridão, aqui também, quando você realmente conseguir entender aquilo, vai continuar sendo verdade, né? Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Que é o que acontece em alguns segmentos religiosos, né? Não, você tem que aceitar isso aqui porque é dogma, né? É dogma, aceita
com os olhos fechados, né? E na Gênesis, somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais funestas só o são as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Esse 3 aqui, né, dentro da sua cegueira, eles acabam homenageando mais o espírito do mal, né, do que entendendo que é uma lei divina, uma lei da natureza. Tem umas passagens, né, que falam de Jesus como sendo o espírito do mal, que por isso que ele consegue expulsar os daimons, né, o rei dos daimons, né? Então era o que eles realmente acreditavam. Entre si, porque está aqui, ó, voltando aqui, ó. E todos ficaram assombrados de sorte que debatiam entre si, entre eles lá, né? O que a gente pode pensar nesse entre si? Mostrando que o propósito da ação divina é unir as criaturas e os seus respectivos potenciais na busca pela verdade, pelo progresso, pelo conhecimento. É a importância do auxílio mútuo. A gente vê a importância do estudo em grupo. Estudar sozinho é bom, é gostoso, mas quando você tem a oportunidade de apresentar para uma pessoa e que a pessoa possa colocar o parecer dela também, né? Trocar ali as informações, os pareceres, sempre vai enriquecer mais, né? Por isso que eu adoro quando vocês falam, não quando vocês ficam quietinhos aí. Bom, a força para progredir. Áurea é o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Por isso que aqui, né, na anterior a gente está falando do propósito de unir as criaturas, de fazer, né, de valorizar o estudo em grupo, né, e não só o estudo, mas a aquisição de virtudes, né, você não consegue adquirir virtudes isolado do mundo, né, é aquela coisa que eu sempre falo, né, como é fácil ser paciente na frente do espelho, né, a questão é ser paciente no contato social com todos que aparecem na tua frente, né, caridoso com você mesmo, né, só caridoso né, com, no convívio, né, então, o convívio social é muito importante para o nosso crescimento, inclusive, né? Que é isso que eles falam? Que é isso? É um novo ensino, né? Então, assim, é uma total incompreensão perante o desconhecido ali. Para eles, aquilo era uma coisa completamente desconhecida. Como que um cara chega e consegue fazer isso do nada? Só fala assim, vai embora, e o cara vai, né? Como assim? Né? Incapacidade transitória de atender para as causas e mecanismos do que se vê. Ou seja, era só uma total ignorância no bom sentido, né? Mais um trechinho da Gênesis. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade. Ou seja, nenhuma é estranha nenhuma nada é uma coisa que nós próprios não vamos um dia conseguir também. Nada está fora das leis divinas. Nada está fora das leis da natureza, nada, né? Pela superioridade, porém, da sua essência moral
e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares, ou seja, das nossas, né? Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Me lembro, a gente está vendo num outro grupo aqui, aquela passagem do cego de Betsaida, né? Que Jesus põe a saliva dele, cospe nos olhos do cego, né? E então lá também fala da questão do uso da saliva, né? Que a saliva pode ter um aspecto curativo, né? E tem todo um estudo em cima disso, mas assim não podemos imaginar que a nossa saliva pode ter um processo, uma ação curativa sobre qualquer questão, porque a saliva de Jesus, ele era um espírito puro, tudo nele era puro. Então, a saliva dele era pura, tudo dele era puro, né? E a nossa não, a nossa é contaminada, na nossa boca tem ali as impurezas, não seria o caso, né? Mas me fez lembrar esse negócio aqui, né? Alcione, quer falar alguma coisa? Oi, querida. Val, essa cura de Jesus, ele fez de várias maneiras, né? De curar cego. Essa é impressionante, né? Ele cospe na mão e mistura com barro, né? Não. O cego de Betsaida, ele só cospe, ele não. Essa é outra cura, é outro caso. A mão e passa nos olhos dele. Isso, ele cospe nos olhos do menino. Essa que ele mistura com areia é uma outra, não é o de Betsaida. Ele já cospe direto nos olhos da criança? Isso, ele fez demonstrações, né, incríveis, né? Era ele, né? Ele podia. Mas vamos seguir aqui mais ou menos, mais um pouquinho. Aí eles falam, o que é isso, né? É um novo ensino, né? Então é novo para aqueles indivíduos, mas tão antigo quanto a própria criação, né? Mas para o entendimento deles, não, né? Para o entendimento, cada coisa a seu tempo, né? Porque a questão do espiritismo, por exemplo, a mediunidade, a existência do espírito, não foi o espiritismo que trouxe, existe desde que o mundo é mundo, né? O espiritismo só esclareceu, mostrou, né, exemplificou, tal. Então, o que faltava para as pessoas era o conhecimento, era o entendimento, né? Então, o entendimento vem a cada tempo, né? Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. É lógico, né? A gente evidencia isso com as 3 revelações, né? As questões foram apresentadas à medida que a humanidade tinha condição de aceitar, de entender, né? Talvez ainda venha uma outra, né, para auxiliar. Isso a gente não sabe se vem, se não vem, né? E um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nessa mesma questão, né? As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva,
procuram por si mesmo a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se detém, não deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. E aqui vem meio que confirmar aquela ideia que eu comentei com vocês do cala-te, né? Que ele fala cala-te, talvez no sentido de que ele realmente se calasse, porque ele estava identificando ali Jesus como Messias, né? E como a gente vê que é o início do Evangelho de Marcos, início de Lucas, devia ser o início da missão dele ali, né? Então, talvez não fosse o momento exato para ele se identificar, para ele se colocar realmente como Messias, né? Então, eu acho que esse trechinho aqui vem confirmar essa ideia, né? E com autoridade, os interlocutores do Cristo fazem a ligação entre a autoridade com que Jesus ensinava e a autoridade que o dava tamanho domínio sobre espíritos impuros. Que lembra, eles já ficaram maravilhados com a palavra, né? E depois, com essa questão aí, eles ficaram mais espantados ainda, né? Então, eles estão dá para relacionar esses dois espantos, vamos dizer assim. Algum comentário, pessoal? Alguma coisa? Tem um texto do Emmanuel aqui, sobre essa questão aí da verdade a cada tempo, né? Conhecimento a cada tempo. As indagações sempre se renovam, em toda parte. Inquirições da vida do mundo, especialmente as respostas, em todas as circunstâncias, foram baseadas nas interpretações pessoais daqueles que as formulam. Sábios de todos os tempos e procedências se manifestam no assunto para reconhecer que as suas teorias ou análises sofrem alterações em suas estruturas, o que nos compele a declarar que mesmo nós, os amigos desencarnados, às vezes, modificamos informes e concepções no desdobramento das tarefas individuais ou nos eventos evolutivos. Olha o que ele está falando aqui, né? Porque às vezes a gente lê um texto do Emmanuel, do André Luiz, e a gente imagina o quanto conhecimento que eles têm do lado de lá, né? Quanto conhecimento que eles já não adquiriram, né? Mas ele está falando assim, que mesmo eles lá, desencarnados, né, as últimas linhas aí, às vezes modificamos informes e concepções no desdobramento das tarefas individuais ou nos eventos evolutivos. Ou seja, à medida que eles vão trabalhando, que eles vão aprendendo, muitas vezes eles modificam as ideias que eles tinham, né, ampliam o entendimento, é isso que ele está dizendo ali. Então, da mesma forma que a humanidade, né, à medida que vai crescendo, nós aqui, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entendimento, eles do lado de lá também não têm um entendimento absoluto, né? Mesmo porque seriam todos espíritos puros, então, né? Chega, porém, um dia em que a verdade nos surge na vida íntima, esclarecendo-nos e preparando-nos para novos passos no rumo do conhecimento superior. Não acreditamos exista um metro para medi-la e continuarmos na caminhada para diante. Não temos, porém, essa pretensão de definir o que seja verdade, mas sabemos que a verdade é a bússola de nossa marcha e que aparece inevitável nos caminhos em que ela nos responde, acrescida sempre de mais luz em nós mesmos, respondendo-nos às indagações em nome de Deus. Comentários?
Sem comentários, vamos para o último versículo. Né? Como eu falei, hoje provavelmente a gente vai encerrar um pouco mais cedo. E a sua fama logo espalhou-se em todo lugar, por toda a circunvizinhança da Galileia. E Lucas fala, o relato a respeito dele espalhou-se para todo lugar da circunvizinhança. Então, é óbvio, né? É óbvio que viram uma coisa que ficaram espantados, que ficaram maravilhados, é lógico que eles vão comentar. A gente, quando assiste um palestrante, né, que a gente não conhecia, a gente sempre não comenta, olha, dá uma olhada no fulano de tal, nossa, achei ótima a palestra dele, né? Dá uma olhada lá. Ou às vezes a gente lê um livro e aconselha os amigos, né? Olha que beleza, dá uma olhada nesse livro aí que é fantástico. Então a gente tem esse costume de espalhar aquilo que a gente acha maravilhoso, que a gente acha bom. Imagine lá na época uma coisa que realmente era assim extraordinária para eles, né? Era uma coisa que eles nunca tinham visto, uma coisa assim absurdamente maravilhosa, né? Então é lógico, era uma coisa meio lógica que a ideia ia se espalhar, né? A fama dele ia se espalhar, o relato a respeito dele, né? Então, fama, as notícias, rumores, boas novas se difundiam. Não uma fama buscada por Jesus, mas uma consequência natural da sua exemplificação no bem. Essa coisa que não é buscada por Jesus, eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor, porque é lógico que ele não queria a fama de muitos seguidores, como tem os influencers hoje, né? Não é isso, não é essa fama, né? Mas ele queria, é óbvio que ele queria que a mensagem dele fosse divulgada, né? Então, o que ele queria não era a fama dele, mas a fama da mensagem, vamos dizer assim, né? Que a mensagem fosse espalhada, né? Eu não recebo glória da parte dos homens. Isso está em João, capítulo 5. E ele fala, brilha a vossa luz diante dos homens. Olha, parece que está falando, olha, você tem que se mostrar, né? Mas veja bem, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, né? Então, tudo bem para que vejam as vossas boas obras. Não é aquela coisa que você entrega a cesta básica e faz uma selfie, né? Que você está entregando a cesta básica, ou que você está ajudando um mendigo, tira uma selfie, põe no Instagram, põe não sei aonde, né? Não é isso, né? Mas brilhe a vossa luz no sentido de mostre o céu, que você seja um exemplo, não para mostrar que você é boazinha, que você é bonitinha, né, que você é caridosa, olha que coisa bonita que você é, né? Mas para que aquilo sirva de exemplo, né, para motivar as pessoas para fazer a mesma coisa, ou seja, para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus, né? Tem que entender bem isso. Não é questão de ficar buscando seguidor no Instagram, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Não é virtuoso aquele que faz ostentação. Nós estamos falando da questão da fama, né? Da divulgação de si próprio, né? Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. É aquela história, né, do cara que fala, tem orgulho de ser humilde, né? Imagina só, orgulho de ser humilde. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno
Cura-Dados, né? E muitos outros quase desconhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Então, no mundo, muitos são desconhecidos, mas o importante é que seja conhecido por Deus, né? Obviamente. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Em princípio, o homem que se exalta, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, o que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito que, de boa mente, que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Tudo bem, crianças? Então, sua fama se espalhou. Tudo bem. Tudo bem. Então, tá bom. A gente meditar sobre isso, né, Val? Discretamente. E às vezes a gente pensa que é caridade, mas é um simples cumprimento do dever, não é? Bem Você dá, lembrado, né? você dá um prato de comida a quem pede, é um dever. Eu penso assim, né? Você dá uma roupa, a gente dá roupa até que está sobrando, que não está usando. Eu penso que é um dever, né? Acumular que não é dever, né? Mas a gente ainda está na fase de ter que ser convidada a doar como caridade. Sensibilizar a gente, faz uma caridade, né? Mas, no fundo, eu penso que isso é um dever, Não deixa de ser um dever, com certeza, né? não é? É um dever. É o dever do cristão, né? É verdade, querida. O dever do cristão. É. Bom, prosseguindo mais um bocadinho aqui, espalhou-se toda a vida que se eleva espiritualmente, desperta nos demais corações uma tensão e atração naturais, influência, sugestionamento espiritual. Influência e sugestionamento espiritual. São os bons exemplos que a gente pode dar a partir da nossa, da nossa ação no bem, né? Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Isso faz parte daquele trecho ainda que Jesus fala, brilhe a vossa luz, né? Porque uma pessoa que trabalha no bem, que faz, tem muitas atividades assim, é como uma cidade situada sobre um monte. Não tem como se ocultar isso, né? E, e quando fala, nem se acende uma candeia colocando debaixo do módio, se você já adquiriu um certo conhecimento, e você já admite, inclusive como a Alcione falou, que aquilo é um dever da tua parte, então você não vai deixar de cumprir esse dever, ou se você tem um conhecimento, a tua obrigação é de passar para frente esse conhecimento, né? Um cientista que faz uma grande descoberta e deixa guardado dentro da gaveta do laboratório, ele coloca a candeia debaixo do módio, né? Assim, ele não vai iluminar todos que estão na casa, ou seja, não vai ajudar de forma alguma aquela descoberta, né? E assim com o conhecimento que a gente adquire. A gente ganha uma baita responsabilidade com tudo que a gente acaba
aprendendo, né? E aí, alguns trechinhos aqui do Emmanuel. No Caminho, Verdade e Vida, tem edificações. Quando ele fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, que é o que a gente acabou de ler ali atrás, né? Então, o mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. A exemplificação, né, é o que a gente falou, né, com a sua atitude, com seus exemplos, você se torna uma cidade no alto do monte, né? É uma candeia acesa. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho. Por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Foi assim que os primeiros mártires semearam a fé, embaixo de pedradas, né? Embaixo de perseguições, mas a luz continuou, né? Os fragmentos constituem a continuidade da luz. Não fossem tantos testemunhos, né? De Pedro, de Paulo, de Tiago, que foi o segundo martirizado, né? De tantos outros, né? Muitos outros que a gente cita alguns que a gente sabe o nome, mas a gente sabe que muitos outros foram grandes testemunhas do cristianismo, né? Sofreram perseguições, foram para as galeras lá, e não fossem esses todos espalhando aí, trazer com os seus fragmentos da continuidade da luz que está escrito ali, se não fossem eles, a gente não teria talvez o evangelho da maneira como a gente tem hoje, né? Influências. Assim vencerás. O homem que se destaca pelo esforço na própria elevação dirige-se para a vanguarda de luz, convertendo-se em abençoado instrumento dos celestes desígnios no progresso humano. E mais um trechinho. No esforço comum. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Ou seja, a nossa exemplificação, de novo, né, falando sobre isso. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos, e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. É a convivência, é a vida na convivência social, né? Na convivência aí da sociedade, da família, da comunidade, né? A gente colhe aquilo que a gente plantou, mas a gente está a gente está plantando para que outros colham também, né? A gente sofre influência, mas a gente também influencia. Então, é sempre uma troca, né? É sempre uma troca. Isso que ele fala do esforço comum. Não é só o meu esforço em divulgar, em fazer alguma coisa. Não, né? É o esforço comum. É a troca, sempre a troca.
espalhou-se por todo lugar, né? Há sofredores e necessitados em todo lugar, mesmo nos mais inesperados. O alcance de nossa influência é por nós desconhecido. O Espiritismo tem como uma das suas funções centrais estender esse alcance do Cristo. E, às vezes a gente a gente não tem noção do valor realmente, da potência que pode ter uma ação nossa, às vezes, pequena, que para nós parece pequena, mas a gente não conhece, a gente não sabe a amplitude que pode ter na vida da outra pessoa. Tem um texto da Meimei, que o título é Migalhas de Amor. Eu devia ter pego esse texto aí. Um texto lindo, que, entre outras coisas, ela fala assim, você não sabe qual é o valor daquelas moedinhas que você deu para alguma pessoa, que talvez possa ter comprado ali um remédio que vai salvar alguém. Você não sabe o valor assim de um prato de comida que você entrega, que para você está sobrando, mas que pode até salvar a vida de alguém ali, né? Pode tirar alguém da fome. O valor de um trapo que para você é um trapo que você tenta se livrar dele, pode ser o que vai aquecer um bebê, alguma coisa assim, né? Então, ela falou de questões materiais, assim, mas a gente não sabe, por exemplo, o valor de um pequeno abraço que você dá para alguém, às vezes. Um bom dia que você dá para alguém, às vezes, né? Um sorriso que seja para alguém, que você acaba extraindo um sorriso também. Então, às vezes, para nós, às vezes, parece pequeno. Assim, pequeno no sentido de um pequeno esforço, né? Uma pequena disponibilidade ali de algumas pequenas coisas. Para nós, pode ser pequeno, mas pode ser muito grande para quem recebe. Então, a gente não tem esse alcance da influência dos nossos atos. A gente não tem. E por isso que a gente tem sempre que pensar que a gente tem que, né, de fazer todo o bem que a gente possa fazer, né? Porque da mesma forma que uma atitude boa pode fazer muito bem, uma pequena ação não tão boa pode também provocar um terremoto muito grande, né? Então, é a história do fermento, né? Quem que levantou a mão? Alcione, pode falar, querida. Ival, eu observo o seguinte, me faz tanto bem quando eu vejo uma pessoa, assim, que eu conheço, assim, pouco, né? Ou não tem intimidade, e eu vejo aquela pessoa que tem uma boa formação, a gente fica tão feliz. Depois eu fui descobrir que o Evangelho fala isso, né? E é exatamente isso que você está falando, né? Uma pequena ação que você faz discretamente contagia, contagia. Porque a gente é contagiado pela atitude do outro, né? Pela atitude do outro. E, Isso. né, até no filme, né? Em um filme, quando você vê um personagem lá falhar, você lamenta, né? Lamenta, né? Usar uma droga, por exemplo, eu não aguento ver filme que use droga. Então tá, querida, eu estou saindo. Boa noite, tá? Boa Bom noite, querida. trabalho, amo esse trabalho. Tá Beijo. bom. Olha, mas o texto do Emmanuel, acho que talvez para, não, quase encerrando. Está no Pensamento e Vida, Associação. Se um homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade.
Se a gente pudesse visualizar, né, as ondas de pensamento assim, a gente ia ver que a gente está mergulhado numa rede intensa, né? A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de modo, alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Tá? Tá ou não tá? Vamos lá, um trechinho do Evangelho. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Ele fala principalmente isso com relação à mediunidade, né? Quando ele fala que não é circunscrito a a um grupo que é privilegiado, sei lá o que, né? Não. Ele é uma coisa que é aberto a todos indistintamente, né? Como ele fala ali, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, né? Espíritas ou não, né? Ricos e pobres, seja lá o que for, né? Pessoa que tem instrução, tem faculdade, tem doutorado, e outras que não tem nada, né? A gente lembra da história, por exemplo, do Eurípides Barçanufo, né? Que ele adentrou lá num grupo, no começo ainda, né? Que ele ainda não acreditava, tal, e teve uma reunião uma reunião mediúnica, né? Que ele falou que ele só iria acreditar se o fulano de tal, falou o nome da pessoa que estava ali presente, eu não lembro o nome da pessoa, mas era assim, uma pessoa provavelmente analfabeta, que não tinha conhecimento nenhum, né? Ele falou, eu só acredito, só vou acreditar se o fulano de tal me der uma explicação sobre as bem-aventuranças, né? E aí realmente tem uma manifestação e o cara explica tudo ali. Eu não lembro qual espírito que é, um espírito de escola que faz a manifestação ali, né? Então, assim, olha, era um senhorzinho ali completamente iletrado, né? Sem instrução nenhuma, e que pôde dar fazer aquela manifestação ali, né? Através do processo mediúnico. E com relação àquilo que a gente falou, né? Que às vezes uma ação tão pequenina da nossa parte a gente não tem noção do que pode provocar, né? A gente lembra da questão do fermento, como a gente falou lá atrás, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?
E aí tem esse texto de Emmanuel que fala da questão do fermento. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Ou seja, como a gente falou, que a gente não tem noção do que pode expandir ali, ou do que pode chegar em uma pequena ação, né, seja ela boa ou má, então que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente pode projetar, como ele está aí, né? Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam um próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atitude voltarão ao centro da nossa atividade amanhã. Certo? Então, a gente estava falando da fama que Jesus adquiriu, né? Na verdade, ele não queria fama de, como a gente falou, de seguidores no Instagram, né? Mas a mensagem dele que tinha que ser esse fermento aí, vamos dizer assim, né? Enfim, pessoal. Enfim, tá? Como a gente falou, hoje realmente foi mais curtinho, porque faltava só 2 versículos, e vocês nem falaram muito. Então, enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Eu estou pensando na próxima passagem, eu acho que a gente vai ver a dracma perdida, parábola, né, da dracma perdida. A gente não chegou a ver ui, desculpa, essa passagem, né? Acho. O que é dracma? O que é dracma? Dracma era uma moeda, um dinheiro, né? Um dinheiro. E também era. Depois a gente vai ver direitinho, mas também era utilizado, às vezes, como se fossem várias contas de um colar, vamos dizer assim, que era o dote da mulher, sabe? Então, tem alguns aspectos diferentes aí para a gente pensar na dracma perdida. A dracma perdida faz parte de um grupo de 3 parábolas, né? Que Jesus conta, que ele conta a ovelha perdida, depois ele conta a dracma perdida e depois o filho pródigo. São 3 parábolas que ele conta assim na sequência, né? A ovelha é uma ovelha perdida, né? E ele deixa as outras entre 100, né? É uma de 100. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma perdida. A dracma, ela tem 10 dracmas e perde uma. E depois o filho pródigo, que são 2 filhos, né? Então tem um para 100, um para 10 e um para 2, vamos dizer assim. Mas é uma sequência
de parábolas que ele conta. Tudo bem? Tudo certinho? Então, semana que vem, se Deus assim o permitir, a gente está de volta com a parábola da dracma perdida. Tá bem? Grande beijinho no coração de todos. Fiquem com Deus. Se Deus sim o permitir, a gente está de volta semana que vem. Fiquem com Deus.